Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos lá. Salmo mais conhecido do mundo, sabe qual que é? Nossa, o irmão Aurélio, a gente pode falar Aurélio que eles não sabem quem é, né? Verdade. O irmão Aurélio é fera. Salmo 23, vamos lá. Você saber o nome da morte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém e amém. Senhor, te pedimos que, por amor do teu nome, dá-nos a luz da tua palavra. A letra já foi lida e a luz vem do teu Espírito Santo, que foi quem inspirou essas palavras. Coloca a tua palavra no coração do teu povo e na boca do teu servo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor é meu pastor, coisa boa, e nada me faltará. Ah, meu Deus, sabe quando você está nervoso, você dá aquela respiração funda? Para dar uma aliviada, Bruno? Conta até 10. Né? Sim. É mais ou menos essa sensação de ouvir essas palavras e de falar essas palavras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma estatística, sabia? Davi escreveu daquilo que ele vivia. Ele escreveu daquilo que ele participou do cuidado de Deus. Ele falou daquilo que ele sentiu no coração, ser pastoreado pelo Espírito Santo de Deus. Já não se sentia mais sozinho, mas sentia-se guiado, dirigido e direcionado por uma força maior, a força de Deus, claro. E ele, posso crer, irmãos, que ele se sentiu tão tocado, se sentiu tão cheio. Eu preciso falar para o mundo isso, eu preciso contar para as pessoas. Eu não dou conta. Eu preciso falar para o Senhor, do Senhor para as pessoas. E foi isso que ele fez. Começou a escrever: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz, ele já me faz deitar, ele não me fará deitar. Deitar me faz, eu já recebo, já tenho isso na minha vida, em verdes pastos. E ainda me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Aí já era um pedido: refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Proteção, cuidado, atenção. São esses sentimentos que a palavra quer dividir com todos nós essa manhã. Essa impressão que a palavra quer te passar essa manhã. Que você não está sozinho. Que você está sendo cuidado por Deus. Que você está sendo admoestada por Deus. Acompanhado de muito, muito, muito perto. Tão perto. Ao ponto de você sentir o toque de Deus na tua vida e na tua alma. E também no teu coração. E que por mais que nesse momento o teu desejo é de desespero, e isso não é uma retaliação de Deus, é apenas uma constatação, o Espírito Santo vem te dizer: fique em paz, fica tranquilo.
eu entendo a tua frustração, o teu medo, o teu desespero, e te digo eu, o Senhor, eu estou contigo. Aleluia. Eu estou com a tua casa, estou com a tua família, estou no teu trabalho e até na ausência dele. Só que uma obra é sempre uma obra. Não é miojo. Não é do dia para a noite. Leva algum tempo. E o Senhor espera de você apenas que você compreenda o tempo de Deus na tua vida. Que você compreenda que por mais difícil que seja, passar um processo de provação, se você está com Deus, e você sabe que está, você não está sozinho. E nem sozinha. Mas que o Senhor está cuidando de cada caminho teu. Que o Senhor está cuidando de cada passo que você dá. Mostrando qual caminho a seguir, direcionando você e te dizendo: não temas, apenas continue firme. Apenas continue no propósito ao que você se colocou, que é o de buscar, que é o de orar, que é o de clamar, que é o de crer. Então você que está indo para o trabalho, você que está vindo dele, seja qual for a circunstância e a situação a qual você esteja passando nesse momento, vá com a certeza de que Deus está com você. E o que quer que seja que se apresentar no teu caminho no dia de hoje, de bom ou de não tão bom assim, não temas. Tudo passa pela permissão de Deus. E nada se furta à permissão do nosso Deus. Nada se furta à autorização do Senhor. Ah, vai passar pela vida do Bruno? Vou. Mas tem que passar por mim primeiro. Entende? O Senhor não permite que qualquer mal, que qualquer coisa, e mesmo qualquer bem, se não for tempo, também não chega o bem, não. Tem que ser por Deus. Tem que ser pela palavra. Tem que ser pela autorização de Deus. E é essa fé que Deus quer colocar nos nossos corações essa manhã. Para que você creia incondicionalmente que o que quer que seja que esteja se passando contigo, vem de Deus. E que a permissão de Deus não vai jamais além da proteção de Deus. Então quer dizer com isso, Deus, que independente do que você esteja passando, Deus está te acompanhando de bem pertinho. Seja tocado, irmão. Seja tocada, minha irmã, pelo Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio da presença de Deus. Cheio de paz, cheio de graça. Cheio do amor de Deus. Não se deixe influenciar por conversas ruins. Não se deixe influenciar por gente pessimista. Por gente que parece que tá doido, só gosta de puxar a gente para trás. Não. Não deixa não. Vai para cima dos teus sonhos. Ah, mas bom, Rodrigo, se não der certo, você começa de novo. E se eu errar? Mas só erra quem faz mesmo. É assim mesmo, é um processo natural. Segue o teu caminho. Continue. Olha para frente, olha para Cristo, se encha de fé, se encha de graça e vai em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus vem para te dizer: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Nada. Eu sou o teu Deus e nada vai tocar em você. Eu estou na tua vida e mal nenhum chegará na tua tenda. Glória a Jesus. Apenas siga.
Apenas marche. Apenas continue. E você vai ver que todo esse mal que se apresentou e que parecia tão grande, nada mais era do que um artifício do diabo para te fazer desistir da tua vitória que já estava decretada. Então o que o adversário queria? Se eu fizer ele desistir agora, ela desistir agora, é muito mais fácil de eu vencer. É muito mais fácil de eu conseguir destruir os sonhos dele e dela. E Deus não quer isso para você. Deus está hoje te dizendo, sabe essa voz? Sei, Senhor, larga para lá. Sabe esse sentimento? Sei, Senhor, larga para lá. Não vem de Deus. Não é a voz de Deus. Ademais, já estava na hora de você compreender a voz do Senhor. Já estava bem na hora de você entender quando é Deus que fala com você ou não. Tá faltando oração. Você não acha? Tá faltando ir para a igreja. Tá faltando congregar. Não, mas Deus está em todo lugar. E você está onde? A pergunta não é onde Deus está. Deus é inquestionável. A pergunta é onde você está. A gente não pode, irmãos, começar a usar esse subterfúgio. Deus está em todo lugar. Deus é espírito. E você é o quê? Eu sou de carne. Então trata de congregar. Trata de ouvir a palavra para você se fortalecer. Porque as coisas da carne puxam para a carne. E as do espírito? Para o espírito. Se você não estiver na presença de Deus constantemente, se policiando, se vigiando, quando você pensar que não, o diabo já te arrastou para um abismo. Já tirou a alegria do seu coração, já tirou a sua força, a sua fé, já tirou a sua vontade de servir a Deus, e então você já vai ter parado, e daí para derrota completa é um pulinhozinho. Vigia, povo de Deus. Vigiemos, irmãos. E vamos estar firme no Senhor. Firme na presença de Deus. Clamando, buscando, orando sem cessar. E mesmo que não compreendamos muitas coisas, continuamos a orar para que nós não sejamos engodados pelo diabo. Então hoje Deus te diz o seguinte: eu sou o teu pastor. E você, quem é, irmão? Irmã, responde aqui no WhatsApp para nós. Deus te diz, eu sou o teu pastor. E você, quem é na minha presença? Pensa sobre isso e reflita sobre o que você está fazendo. E se firme. Porque o Senhor te disse, eu estou só esperando uma atitude tua para derramar, aleluia, bênção sem medida sobre a tua casa. De maneira tal que transbordarão os teus lagares. Transbordarão a tua taça, o teu vaso, a tua botija. Só depende de você. Deus, o Senhor é o teu pastor. E você quem é? Responde aqui no zap agora, irmãos. Quem é você na presença de Deus? É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.